Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Pura Escritura. Eu fiz esse canal aqui porque eu comecei a fazer umas lives no Facebook, colocando lá alguns devocionais, e o pessoal começou a falar, por que você não faz no YouTube, né? Porque no Facebook acaba ficando perdido lá na timeline e tal, então por que você não faz? Estou fazendo, e é um canal que visa estudarmos algumas coisas de literatura cristã, principalmente coisas mais antigas, porque são coisas bastante diferentes daquilo que a gente tem hoje em dia na literatura cristã. A gente está sempre um pouco desconfiado com o que tem saído ultimamente, a gente nunca sabe qual que é a real intenção daquilo, então a gente se firma um pouquinho mais nas coisas mais antigas, até porque este ano estamos completando 500 anos da Reforma Protestante. Eu vou trazer aqui então hoje o primeiro capítulo de um livro que se chama A Imitação de Cristo. Olha aí, tá vendo? Imitação de Cristo. É um livro de Thomas A. Kempis e foi lançado aqui pela Shed Publicações. Procure aí, que você acha baratinho na internet. É um livro bastante interessante. É o primeiro devocional cristão. Ele foi escrito antes da Reforma ainda. Ele foi escrito no ano de 1486. É uma literatura bastante antiga e você vai perceber que o conteúdo é bastante diferente daquele evangelho que a gente tem visto na televisão, em muitas igrejas por aí. Mas vamos lá. O primeiro capítulo se chama Desprezo de todas as vaidades do mundo. Começa citando João 8:12, onde Cristo diz o seguinte: quem me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas. Estas são as palavras de Cristo pelas quais somos chamados ao dever de imitar a sua vida em modos, se quisermos ser esclarecidos e livres de toda a cegueira do coração. Que o nosso principal esforço, portanto, seja meditar sobre a vida de Cristo, porque aquele que tem o Espírito encontrará no ensino de Cristo o maná escondido que é citado em Apocalipse 2:17. Porém, muita gente, mesmo ouvindo constantemente o Evangelho de Cristo, tem pouca vontade de tê-lo. Isso acontece porque são pessoas que não têm o Espírito de Cristo. É isso que explica lá o capítulo 8, versículo 9 da carta aos Romanos, que diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Simples assim. Mas todo aquele que compreende plenamente e com gosto as palavras de Jesus deve procurar amoldar a sua vida inteiramente conforme o padrão da vida de Cristo. Olha só, de que adianta você ter um vasto conhecimento teórico sobre Deus se você vive uma vida prática que desagrada a Deus? Palavras profundas não tornam um homem santo e justo, e sim uma vida virtuosa vivida para a glória de Deus. E isso só é possível quando o próprio Deus transforma o coração da pessoa. É Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Você vai ter uma vista bonita aos olhos de Deus se o próprio Deus te capacitar para isso. Mas ainda que você soubesse de cor toda a Bíblia e os dizeres de todos os filósofos, o que isso lhe aproveitaria sem o amor? Lembra de 1 Coríntios 13, versículo 2? Virou música e tudo mais. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. É o que diz a Escritura. Eclesiastes diz que tudo é vaidade, exceto amar a Deus e servi-lo com exclusividade. Esta é a mais alta sabedoria. É prosseguir em direção a reinos celestiais pelo desprezo do mundo. Portanto, é vaidade buscar riquezas que estão perecendo e confiar nelas. Também é vaidade procurar honras e procurar subir muito. Olha como é diferente daquilo que é pregado hoje em dia. Isso aqui foi escrito há mais de 500 anos atrás, citando Eclesiastes e dizendo que é vaidade buscar riquezas que estão perecendo, é vaidade confiar nelas, é vaidade procurar honras para si, procurar subir muito, né? Totalmente o contrário do que se prega hoje em dia. E aí você escolhe aí o que você acha que está mais de acordo com a Bíblia, né? Aquela coisa de que
Você é empregado, vai virar patrão? Você tem um Fusquinha, mas vai ter uma Ferrari? Será que é bíblico isso que você está ouvindo por aí? É vaidade seguir o que a carne deseja. É vaidade desejar viver longos anos e descuidar de viver direito. É vaidade importar-se só com a vida presente e não prever aquelas coisas que ainda estão por vir. Está falando aqui do que? Do céu. É vaidade colocar o seu amor naquilo que passa depressa e não se apressar para onde permanece a alegria eterna. Lembre-se sempre de um provérbio que está em Eclesiastes 1, versículo 8, que diz o seguinte: os olhos nunca saciam-se de ver, nem os ouvidos de ouvir. Procure, pois, afastar o seu coração do amor das coisas visíveis e voltar-se para as coisas invisíveis, porque aqueles que seguem a sua própria sensualidade poluem a sua consciência e se afastam de Deus. Você tem dois caminhos nessa vida. Você pode viver para a sua própria satisfação, para a sua própria glória, ou você pode viver para a glória de Deus. Se você estudar o primeiro capítulo do Catecismo de Westminster, você vai ver que o ser humano foi feito para glorificar a Deus. Então você foi feito para viver para a glória de Deus. O que acontece é que quando você quer viver para a sua própria satisfação, a conta nunca fecha. Você nunca está satisfeito. Você corre atrás de algumas coisas, corre atrás, consegue, aquilo te dá uma satisfação momentânea, mas logo depois você está insatisfeito de novo e vai ter que correr atrás de outra coisa e assim por diante. Esse é o ciclo, né? O rapaz queria ter aquele carro, ele queria muito aquele carro, ele sonhava com aquilo. Ele fez vários sacrifícios, né? Fez prestações e empréstimos e finalmente conseguiu ter aquele carro que ele queria. Aquilo preencheu um vazio no coração dele por algum tempo, né? Depois de um tempo ele já começou a perceber certos defeitos do carro, já começou a olhar que o vizinho tinha comprado um carro mais novo e mais bonito, e então ele passou a desejar aquele outro carro. Aí vende o carro, faz outra prestação, corre atrás tudo de novo. E é o ciclo que recomeça. Um ciclo que não leva a nada, porque você vai estar sempre insatisfeito com aquilo que você conseguiu, quando você não consegue as coisas para a glória de Deus. É um casamento que não é para a glória de Deus, está sempre insatisfeito. A menina vê aquele rapaz, sonha com aquele rapaz e deseja muito aquele rapaz, até que finalmente ela se casa com ele, e alguns anos depois, o que acontece com esse príncipe encantado, né? Vira aquele marido que fica no sofá assistindo futebol, né? Sujando a casa, e aquilo que era um sonho para aquela menina acaba se tornando um fardo. E quando o casamento não é para a glória de Deus, o que ela faz? Vai atrás de outro, vai procurar outra pessoa, porque aquela outra pessoa provavelmente é melhor. E aí idealiza aquela pessoa e o ciclo recomeça. Daqui a pouco aquela outra pessoa também não serve mais. E o ser humano nunca está satisfeito quando está fora do seu propósito, que é viver para a glória de Deus. Eu vi um exemplo muito bacana uma vez na internet. O cara dizia que para um trem, a liberdade do trem é correr preso nos trilhos. O dia que o trem, se ele pudesse pensar assim, falar, eu quero me ver livre desse trilho, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ser livre disso. Aí o trem sai do trilho, pronto, perdeu o sentido a vida do trem. O trem não serve para mais nada. Ele só é livre, pleno, quando ele cumpre a função para a qual ele foi feito. Correr preso nos trilhos. E que o nosso trilho seja Deus, que o nosso trilho seja o caminho de Deus, que você possa aproveitar esse vídeo de alguma forma para a sua vida. Se você gostou, inscreva-se aí no canal para receber as notificações. Vamos postar aí uns 2 vídeos por semana por enquanto, e deixa aí o seu joinha se você gostou, para poder ajudar aqui no canal, tá certo? Fique com Deus, que Deus esteja com você no dia de hoje. Nos vemos na próxima.